O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 48 horas para o governo se manifestar sobre problemas na concessão do auxílio emergencial. O prazo começa a valer assim que os Ministérios da Economia e da Cidadania e a Receita Federal e a Controladoria Geral da União receberem a notificação. O TCU quer explicações sobre dificuldades de acesso às bases de informações da Receita para definir quem tem direito ao benefício. E é justamente sobre a concessão desse benefício que a gente vai falar agora. Os nossos repórteres descobriram que o auxílio está sendo liberado para quem não deveria receber, como foragidos da Justiça. Entre eles estão alguns dos mais perigosos e procurados criminosos do Brasil. Roubos milionários, tráfico internacional de drogas e até a construção deste túnel. O que essas imagens de casos tão diferentes têm em comum? A resposta: os nomes de alguns dos envolvidos nesses crimes aparecem na lista dos brasileiros que conseguiram receber o auxílio emergencial do governo, mesmo sendo foragidos da Justiça. Ou seja, eles deveriam estar na cadeia e não poderiam sequer conseguir a liberação das parcelas de R$ 600, dinheiro para enfrentar a crise do coronavírus. Eu não quero ver o meu dinheiro, que a gente paga os impostos, na mão de traficantes, na mão de estelionatários, onde eles deveriam estar cumprindo a sua pena no sistema prisional. O Fantástico descobriu a liberação do auxílio emergencial em nome de foragidos a partir de uma informação pública. Segundo o site do Ministério da Justiça, estes são os 22 criminosos mais procurados do Brasil. A maioria ladrões e traficantes condenados que escaparam da justiça e se esconderam, sem cumprir suas penas. Com as informações que constam no site do Ministério da Justiça e em processos judiciais, fomos à página de consultas do auxílio emergencial. Nosso produtor checou um por um se os nomes dos 22 bandidos apareciam no cadastro. Aprovado. O resultado: em nome de 11 deles foi dada a entrada no pedido. E para esses 11, o dinheiro consta como liberado. A partir de 9 de junho, ele tem acesso à segunda parcela. Os 11 correspondem exatamente à metade dos principais foragidos do país que teriam sido beneficiados pelo programa destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados prejudicados pela pandemia. Entre esses 11 estão alguns dos foragidos mais perigosos e ricos do Brasil. Por exemplo, William Moscardini, o baixinho, acusado de participar do roubo a uma empresa de transporte de valores no Paraguai em 2017. Terror em Cidade do Leste. Os assaltantes explodiram a empresa e fugiram com o equivalente, hoje, a mais de 60 milhões de reais. Moscardini nunca foi preso por esse crime. No sistema da Caixa Econômica Federal, consta que a entrada do pedido foi no dia 17 de abril e o benefício foi aprovado 6 dias depois. Na terça passada, a segunda parcela de R$ 600 em nome de Moscardini foi liberada. Outro foragido que teve o auxílio concedido é Leomar de Oliveira Barbosa, o Léo Playboy. Condenado a 36 anos de prisão, Leomar era o braço direito de Fernandinho Beiramar. É procurado pela polícia desde 2018. Também saíram as duas parcelas de R$ 600 do auxílio para o nome deste outro criminoso, Álvaro Daniel Roberto, apelido Caipira. Apontado como um dos comparsas do mega traficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia, ele chegou a ser preso em 2013, mas fugiu e é procurado desde então. A quadrilha do Caipira tinha pelo menos 70 milhões de reais, somando dinheiro vivo, carros de luxo e imóveis. É muito dinheiro. Imagine então 117 milhões de reais. Era o que valiam os 718 quilos de ouro roubados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no ano passado. Este é um dos foragidos mais procurados do Brasil e é acusado justamente de participar do planejamento do roubo do ouro. Para o nome dele, foram liberadas as duas parcelas do auxílio emergencial. Joselito está aprovado. A Justiça procura Joselito de Souza desde 2018, quando foi acusado de assaltar uma lotérica. Ou seja, na época do roubo do ouro, ele já era um foragido da Justiça. E assim, mesmo tendo 2 mandados de prisão em aberto, pela lotérica e pelo ouro, o nome de Joselito foi aprovado no auxílio emergencial.
O pedido em nome dele deu entrada no dia 20 de abril. Além desses casos que mostramos até agora, existem muitos outros. O Fantástico teve acesso a um levantamento exclusivo que revela mais de 27 mil foragidos em todo o Brasil tiveram um auxílio emergencial aprovado. Só para a primeira parcela liberada para os nomes que aparecem nessa lista, o governo federal gastou mais de 16 milhões de reais. Esse levantamento é da CGU, a Controladoria Geral da União. Em São Paulo, por exemplo, o benefício foi liberado para os nomes de 6.879 foragidos. No Rio de Janeiro, para 825. Só uma investigação poderá dizer quantos desses 27 mil foragidos ficaram com dinheiro ou tiveram seus dados usados indevidamente por outras pessoas. Em Roraima, a lista da CGU já chegou e as investigações começaram. Nós temos aí 88 pessoas sendo procuradas pela Justiça. Iniciamos o trabalho essa semana e já conseguimos prender 12 pessoas. Todas elas falaram que fizeram o cadastro com o objetivo de receber o valor. Nesse levantamento a que o Fantástico teve acesso, também aparecem outras fraudes. Golpistas conseguiram benefício usando os dados de pessoas que já morreram. E mesmo presos, criminosos também embolsaram auxílio, se cadastrando no programa com celulares que circulam dentro das cadeias. E tem mais gente que não deveria, mas está recebendo. Quem explica pra gente é o repórter Leonardo Monteiro. Em Portugal, vivem pelo menos 150 mil brasileiros. Nenhum deles tem direito ao auxílio emergencial. É uma das regras. O benefício só pode ser concedido para brasileiros, refugiados e estrangeiros que moram no Brasil. Mas... eu achava assim meio estranho, muita gente está recebendo. Eu falei, não, isso não pode estar acontecendo. Ela é brasileira e mora há 13 anos em Portugal. Ganha a vida fazendo bolos e doces. Num dos grupos que participa, num aplicativo de mensagens, que tem brasileiras na sua maioria, ela avisou que não era certo receber o auxílio. Se alguma de vocês fizeram, toma atenção, porque eu vou denunciar isso. Não adiantou. Mesmo morando em Portugal, algumas conhecidas falaram que conseguiram o benefício e elas nem precisavam do dinheiro. Uma escreveu: já dá para fazer um churras, um churrasco. Uma outra tentou justificar culpando os impostos pagos na época que morava no Brasil. Tanto desconto lá e nunca fui beneficiada. Eu fiz e deixei na poupança das crianças. É um estado de emergência, onde o país tem que ajudar os mais necessitados e a gente está lesando o país em relação a isso, na fé. Boa fé seria pedir o auxílio no país onde vivem de fato e esperar a aprovação ou não. Portugueses e brasileiros que moram aqui podem conseguir um benefício das autoridades locais semelhante ao nosso auxílio emergencial para enfrentar a crise provocada pela pandemia. O valor chega no máximo a 1.100 euros, cerca de R$ 7 mil, e pode ser solicitado mensalmente por até 6 meses. Estou usando o benefício do governo português. Eu não tenho necessidade de usar o benefício do governo brasileiro. Mesmo assim, a mulher resolveu fazer um teste para ver se burlar o sistema era tão fácil como suas amigas disseram. Será que também conseguiria receber o auxílio do Brasil, mesmo sem ter direito? Ela conta que colocou o telefone e o endereço de parentes que vivem no Brasil. Pronto, foi o bastante. Logo, o benefício foi aprovado. No grupo, a brasileira escreveu: vou denunciar o meu caso. Eu quero um Brasil melhor. Devo contribuir. E foi o que ela fez. Inclusive, já pediu o cancelamento do benefício e devolveu o dinheiro. Existe uma página do Ministério da Cidadania só para isso. Não estava agindo de má fé. Eu pensei que eu não ia ser aprovada, mas como eu fui, a primeira coisa que eu devo fazer é denunciar. Uma vez recebendo esse dinheiro e devolvendo esse dinheiro, não cometeu crime algum. A minha missão realmente está cumprida. Eu não vou melhorar o mundo, mas eu vou fazer a minha parte. O Fantástico foi atrás de respostas.
A Controladoria Geral da União informou que 22.942 pessoas que vivem fora do Brasil receberam auxílio, mesmo sem ter direito. E disse também que mais de 233 mil brasileiros podem ter recebido o benefício ilegalmente e devem responder por estelionato e falsidade ideológica. Qual seria a explicação para tanta gente assim ter recebido o auxílio? A Caixa informou que apenas realiza os pagamentos e não participa nem interfere no processo de avaliação. Especialistas ouvidos pelo Fantástico suspeitam que não tenha havido o cruzamento das informações com todas as bases de dados disponíveis, como a do Tribunal Superior Eleitoral e a do Conselho Nacional de Justiça. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que há casos em reanálise que estão passando por filtros de checagem para evitar o pagamento indevido, que os recursos para o auxílio já passam de 150 bilhões de reais e que as parcerias com os órgãos de controle e fiscalização auxiliam na transparência da iniciativa. O Ministério afirma ainda que quem prestar declarações falsas ou utilizar qualquer outro meio ilícito para conseguir o auxílio será obrigado a devolver os valores recebidos. Ao todo, 58 milhões de brasileiros tiveram o cadastro aprovado e o auxílio liberado. Como a gente viu nesta reportagem, pessoas que não deveriam receber, foragidos da justiça e brasileiros que vivem em Portugal acabaram autorizados a pegar o dinheiro também. Do outro lado dessa história está quem comprovadamente tem o direito ao benefício e, mesmo assim, teve o cadastro recusado. A Karine, de Minas Gerais, tem 5 filhos. O auxílio foi negado porque consta no sistema que ela tem emprego formal. Mas a Karine está desempregada desde setembro de 2019, como prova a rescisão do contrato de trabalho. Sem esse dinheiro eu não consigo fazer nada, até para comprar as coisas para meus filhos que é difícil. Para se ter uma ideia, só a Defensoria Pública da União já fez mais de 31 mil atendimentos de pessoas que alegam ter o direito, mas não receberam benefício. Quem tem fome fica, de fato, indignado quando vê uma injustiça acontecendo, especialmente quando é uma injustiça que lhe prejudica, né? Sobre o programa do auxílio emergencial, o defensor afirma: é uma política muito importante, muito necessária, ela precisa de ajustes, ela precisa ser aprofundada para, de fato, chegar onde ela é mais necessária. Tanta gente que está recebendo sem precisar, eu estou precisando tanto e não consigo receber meu benefício.